Olá pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia. Hoje, dia 29 de dezembro, o último pregão do ano de 2022. Bom, diferente aí dos dias anteriores, né? Hoje a gente teve um pouco mais de notícias aí na nossa agenda econômica. Tivemos aí alguns dados aqui no Brasil, também tivemos alguns dados lá nos Estados Unidos, aí dados que impactam aí geralmente o mercado financeiro, né? E vamos dar uma passada em o que aconteceu hoje pela manhã, né? E depois vamos falar também um pouco sobre os principais índices, né? Sobre aquele índice do medo, o fluxo de capital estrangeiro também. Vamos dar uma análise também no dólar e no Ibovespa aqui, para a gente iniciar aí nosso 10 minutos de economia, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá pessoal? Aqui a gente tem a tela do Invest, hoje está bem mais cheia, né? A gente pode observar que tivemos mais notícias. Algumas notícias aqui saiu por exemplo, lá na Ásia, né? Enfim, saiu alguns dados aqui na Europa também. Mas dados mais relevantes aí para hoje foi exatamente aí o IGPM mensal, né? Que saiu aqui no Brasil às 8 horas da manhã, né? Veio aí abaixo da expectativa, né? Só que veio com inflação, né? A gente veio, por exemplo, no mês anterior veio no valor de negativo de menos 0,56. A projeção era para vir 0,54 e veio aí praticamente 0,45%, né? Veio a inflação aí. O que sim, já era de esperado, né? O mercado já estava precificando essa inflação aí e realmente veio abaixo do esperado, que fica positivo no caso aí de um cenário mais contra a inflação, né? Podemos dizer assim. Já também tivemos aqui alguns dados aqui nos Estados Unidos, né? Como por exemplo pedidos iniciais por seguro-desemprego, sai toda quinta-feira praticamente. Hoje saiu às 10h30, ficou praticamente alinhado com o esperado e acima e maior do que o mês anterior. Então o mês anterior veio 216 mil, hoje veio um pouco mais aí de 225 mil, né? Então praticamente aí é um dado assim, não muito bom, né, para os Estados Unidos, né? Então o pessoal está pedindo seguro-desemprego por lá, significa que a galera está perdendo seus empregos, né? Então esse dado alto é um pouco negativo aí para a economia lá dos Estados Unidos, o que pode ser positivo no cenário atual, onde a gente vê, por exemplo, o Fed tentando diminuir esse aquecimento, essa economia aquecida, né? E às vezes aí tem essas consequências de desemprego, né? E quando às vezes o desemprego aumenta, né, a economia tende a enfraquecer, tá bom? Também vamos ter depois aí às 1 hora da tarde o estoque de petróleo bruto, né? Também dados aí que pode trazer relevância, né? Mas tirando isso aí, basicamente foram esses dados econômicos que tivemos agora pela manhã, né? Aqui no Brasil tivemos esses dados, também tivemos o seguro-desemprego lá fora, né? Vamos dar uma passada aqui no nosso índice de medo e ganância, né? O mercado aí praticamente está na zona do medo aí, está quase caindo para o extremo medo. Isso se dá também pela queda no S&P, né? Quando os mercados caem, o medo aumenta, né? Então a gente vê, por exemplo, o S&P desde o início do ano aí nessa tendência de baixa, né? Se a gente for comparar aí e analisar, o S&P está caindo cerca de 20% no ano, então uma queda bem forte que a gente está tendo do S&P, né? Foi um ano bastante negativo. E detalhe importante, tá pessoal? Existem vários estudos aí que demonstram que assim, o S&P geralmente não cai 20% no ano, no outro ano ele tende a valorizar acima de 10%, acima de 12% aproximadamente, que é a sua média ali, né? Então vamos ficar de olho para ver se realmente o ano que vem pode ser um ano promissor lá pro S&P, né? Mas tivemos aí 2022, um ano bastante desafiador lá fora e seguimos negativo aí no ano, né? Caindo cerca de 22%. Vou abrir o Ibovespa aqui para a gente dar uma olhada como é que está o Ibovespa no ano, antes da gente fazer a nossa análise técnica. A gente, por exemplo, na contramão do mundo, o Ibovespa está valorizando 5,77% no ano. Se a gente for alterar para o dólar aqui, para ver quanto o dólar está no ano, né? O dólar ficou bastante negativo, aí, se a gente for observar, né? Caiu cerca de 15% no ano. Foi um ano aí que teve bastante volatilidade para o dólar, tivemos eleição também, né, o que traz aí bastante apreensão, e a gente pode ver aí essa apreensão refletida nos preços aí, o dólar desvalorizando cerca de 15%, o que é bom para aqui no Brasil, né? Apesar de um ano bastante volátil, a gente encerra aí fechando no terreno positivo, o dólar também abaixo aí, caindo cerca de 15%, então podemos dizer que foi um ano bastante interessante para o nosso índice Ibovespa, tá bom pessoal? Bom,
Passar aqui agora os dados de fluxo de capital estrangeiro. A gente tem aí, por exemplo, estrangeiro entrando na nossa bolsa no dia 27/12, né? Entrou com 720 mil. Se a gente for observar aí, é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sétima entrada seguida de capital, de fluxo de capital estrangeiro aqui no nosso país, né? Então é um saldo, é um ponto também muito positivo, né? Muito também quando tem essa entrada de capital estrangeiro, às vezes não, quando entra muito capital estrangeiro, o dólar tende a cair, né, em relação ao real. Então é bom para a nossa moeda quando está vindo capital estrangeiro para o Brasil. E a gente pode ver aí que realmente no saldo está muito positivo. No final da tarde eu vou trazer essas informações para vocês, né? Mas a gente pode observar aí que no mês de dezembro também foi um mês bastante positivo para o fluxo de capital estrangeiro, apesar de o mês tá praticamente aí, se tá subindo hoje, está subindo um pouquinho, né? Mas tá um mês vai fechar negativo, mas bem próximo ali da sua estabilidade. O mês ele caiu mais, depois voltou tudo, né? Por fim, foi um mês muito interessante para o fluxo de capital estrangeiro. A gente pode observar aí, por exemplo, investidores individuais aí estão com saldo no mês de 801 milhões, né? Já o institucional está bem vendido, né? Com 18,995 bilhões de reais aí. Então a gente vê, por exemplo, o institucional contra o estrangeiro, contra a pessoa física, contra instituições financeiras e também contra outros aqui, né? A gente vê, por exemplo, institucional apostando pesado aí na venda do índice aí do nosso mercado aqui, né? Vendendo cerca de 18 bilhões e quase 19 bilhões, né? E aumentou, cada dia está aumentando mais ainda, né? E vamos ver aí como é que vai ser, né? O mês se encerrou, vamos ver como é que o Ibovespa fechou no mês aí. Ficou praticamente mais do mesmo, está caindo cerca de 1,53 até o momento, mas foi um mês aí que a gente viu, por exemplo, o Ibovespa chegou a cair 9%, depois retornou aí, nessas últimas semanas aí, retornou e está fechando aí acima das suas médias, né, na casa do 1,53% de queda hoje, tá bom? Então esses foram os dados do investidor estrangeiro. Vamos para a análise técnica do nosso Ibovespa no gráfico semanal, né? A gente vê, por exemplo, o Ibovespa negociando acima das suas médias de 21 e de 9 períodos e também acima da sua média de 200 aqui. Foi praticamente um teste aqui nessa região, nessa linha de tendência de alta que a gente tem aqui também, né? O mercado respeitou muito na semana passada e eu havia comentado que ao romper a máxima da semana passada ela poderia startar uma compra, né, para o nosso índice Bovespa, e já está subindo em cerca de 0,84%, mas é bem provável aí que ela possa vir a subir na casa dos 103 aqui, o que seria um primeiro alvo, que é exatamente essa resistência aqui secundária para o papel, tá bom? O dólar, por outro lado, apesar de ter subido aí bastante nessa semana, né? A gente viu aí, por exemplo, o dólar subindo 1% em alguns dias. O dólar, por outro lado, está devolvendo bastante essa queda. Hoje está caindo cerca de 1,26%. Se a gente for olhar aí o gráfico diário para o dólar, a gente vê que tivemos dias positivos e agora no final de semana aí está se encerrando, né? Está caindo cerca de 1,27%, cotado a 5,23. O dólar bastante volátil aí nos últimos dias, né? Mas ainda assim respeitando essa zona de consolidação aqui do 5,40 e também do 5,15, 5,14 aqui, que são os pontos de suporte e resistência dessa consolidação, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só essas informações que a gente tem no mercado até o momento, tá? Vamos ver como é que vai ser o último pregão no ano. Até o momento está sendo negociado aí, por exemplo, o nosso Bovespa bem próximo da sua estabilidade, cerca de 0,34% de alta. O dólar está caindo um pouco mais, caindo cerca de 1,30%, né? E vamos ver como é que vai ser esse resultado aí para o final do dia, tá bom? Bom, pessoal, já me despeço por aqui. Um grande abraço a todos aí. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, é muito importante pra gente. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.